Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo e ouvindo a gente à tarde. Está começando a nossa sexta temporada do Pod Jovem. Sim, estamos começando hoje a sexta temporada. Só que antes da gente apresentar o nosso ilustríssimo convidado de hoje, eu peço que você se inscreva no canal, onde você estiver assistindo, onde você estiver ouvindo, se inscreve aí. Se não seguiu as redes sociais, vai estar passando aqui embaixo aí, ó, as redes sociais, o Instagram e também aí as outras páginas, os outros canais, para você clicar lá e seguir o nosso trabalho. E antes também da gente apresentar o nosso convidado de hoje, roda a vinheta. Voltamos com o Pod Jovem, isso mesmo, voltamos com o Pod Jovem e agora apresentando o nosso ilustríssimo convidado de hoje. Hoje temos um convidado muito especial, alguém que representa força, resistência e arte. Vamos falar com o ativista dos direitos LGBT, vamos falar com um artista periférico diretamente do Jardim Brasil, lá da Zona Norte. Seja muito bem-vindo, produtor cultural, o artista, o dançarino, o tudo, Guilherme! Ai, obrigado, Renato. Obrigado a todo mundo que tá aí assistindo a gente nesse momento. Um salve pra todo mundo. E aí, tá tranquilo? Ai, tô um pouquinho nervoso, gente. Não vou mentir, não. Tô um pouquinho nervoso, mas tô feliz. Se não tiver o frio da barriga, não tem graça. Aham. Mas agora me diga o seguinte, assim, eu morrendo de vergonha de perguntar, vou perguntar na gravação. Como é Eita. que fala esse nome seu, que eu não sei? É Stigliano. Stigliano. Aham. Você é parente do Galhaço? Não, Nossa, o quê? Stigliano, Galhaço, enfim, tá ali. tá ali, Deve né? ser Tudo família. Itália ali, né? Querido, seguinte, prazer ter você aqui. Prazer é Uma meu. honra. Você é dessa nova geração de jovens do PJMC. Aham. Agora, o seguinte, eu quero que você me diga, porque além de ator, dançarino, agora produtor cultural, quem é o Guilherme? Bom, primeiramente, eu acho que é bom fazer a Por audiodescrição, favor, né? vamos fazer. Eu Eu sempre esqueço. sou uma pessoa branca, de cabelo castanho claro, olhos azuis. Eu tô usando uma camiseta preta com uma estampa da minha música preferida da Anitta, São Paulo, da minha diva. É, E é isso, é a minha audiodescrição. Bom, quem é o Guilherme? Guilherme é um jovem que mora no Jardim Brasil, na zona norte de São Paulo. Um jovem artista, ator, né? Sou formado em teatro. E agora, um jovem monitor cultural, empolgadíssimo, muito feliz, ativista também pelo direito das pessoas LGBT, um viado, muito orgulhoso, e eu tô muito orgulhoso também de estar aqui justamente no mês do orgulho. Ótimo, estamos aqui, então, gravando com a gente. E agora você falou que você é artista e formado em ator? Uhum, Que legal. E como é que foi esse seu despertar artístico? Quando começou a vida artística de Guilherme Stigliano? tá. Eu olho pra cá, eu olho pra Onde você. você quiser. Ah, eu vou olhar pra você. Fechou. Tá bom. Então, eu sempre. Eu posso começar minha trajetória desde Fica à criança, né? vontade. Tá. Eu fui uma criança que sempre cresceu assistindo novelas mexicanas, aquelas, né, que passavam no SBT. E isso acho que mexeu com esse lance meu da atuação e tal, de querer ser ator. Só que até então eu não sabia o que que era teatro nem nada disso, Uhum. né? Então pra mim era uma brincadeira. Quando eu era criança, eu ficava brincando na frente do espelho, imitando aquilo que as vilãs faziam nas novelas, sabe? Reproduzindo as cenas em casa. E, tipo, as vilãs das novelas mexicanas eram as minhas grandes divas, as grandes divas pop, assim, da minha vida. E aí, em 2021, eu comecei a ter um despertar mesmo na minha vida, assim, de autodescoberta, autoconhecimento. E eu comecei a assistir a nova novela Rubi, né? Uhum. O remake que a Televisa fez. E essa nova Rubi, ela era uma modelo, ela era uma grande diva. E eu comecei a me permitir explorar esse lado também. Porque já várias pessoas já tinham falado, por que que você não vai ser modelo e tal? E aí, finalmente, eu fui buscar uma agência, né? Fui até uma agência, tirei as fotos e tudo mais. E naquela época, já era começo de 2022, eu tinha uma amiga que fazia oficina de teatro no Casarão Vila Guilherme, na Casa de Cultura. E aí eu pensei na minha cabeça, eu entrando para essa oficina, eu vou ter mais desenvoltura para poder ser modelo. Uhum. Aí acabou que a modelagem não deu certo, né? Esse lado não deu certo. Porém, eu continuei na oficina de teatro no Casarão.
o ano todo, em 2022. Naquele mesmo ano também eu fiz oficina em outro lugar, numa ONG, tudo sempre gratuito. E aí eu descobri que realmente eu queria me tornar um ator profissional. Uhum. E aí em 2023, em janeiro de 2023, eu consegui uma bolsa e entrei no Senac Santana, fiz todo o curso, né, 1 ano e meio. E hoje eu sou formado, sou um ator, né, técnico em teatro, formado com DRT e tô muito feliz aí. Ótimo, arrasou. Mais um formado pelo Senac, cara. Que Muito legal. orgulho. Ó, que legal. Queria ir. Agora eu vou atrás também de uma bolsa pra mim. Tem algum máximo de idade? Não. Ótimo. Inclusive na nossa sala tinham pessoas até mais velhas, pessoas idosas também. Ah, que legal. Não, e eu também, eu sei assim, né, uns passarinhos me contaram que além do Senac, você também fez no CEDESP, que é uma escola de artes, é isso? Sim, então o CEDESP, ele é é uma escola da prefeitura, Uhum. né? A prefeitura ela apoia algumas ONGs e eles oferecem cursos profissionalizantes gratuitos, né? Cursos de moda, de panificação. Esse CEDESP que eu fazia é lá perto da minha casa, né? Lá na Zona Norte, que é o CEDESP Biase. Só que o curso de teatro não era bem um curso, Uhum. era uma oficina. Uma oficina com uma galera que já estava lá e tal, não era uma coisa oficial. Uhum. E aí a gente retomou essa oficina e eu continuei fazendo lá também, o finalzinho do ano, né, em 2022. E enquanto eu fazia no Casarão também, Uhum. e depois fui pro Senac. Ah, tá, entendi. Não, porque eu também soube que você, além do ator, agora o modelo, que eu não sabia, que ainda dá tempo. Você falou que não dá mais, mas ainda dá tempo. Ainda dá. É só ir atrás. Aham. Mas também tem a coisa do dançarino também. Você tentou ir pra dança. Sim. Então, ai, gente, é que a arte é tudo na minha É. vida, né? Assim, ano passado eu descobri o Núcleo Luz, que era um projeto das fábricas de cultura, que existiu por 18 anos, né? Infelizmente, ano passado ele foi desmontado, né? Mas eu descobri essa oficina no Núcleo Luz, me inscrevi e consegui entrar. Aí eu fui explorar esse lado da dança também, que na verdade nem era uma ambição minha e tal. Eu fui mais porque eu tinha visto que, é uma oficina de dança Hum, gratuita. Então eu falei, eu vou tentar, vou explorar esse lado também. E aí dentro da oficina foi que eu realmente descobri que eu gosto da dança, hum, sabe? Porque eu sempre pensei que a dança não fosse pra mim. Sabe, eu não sei explicar exatamente por quê, mas sempre tá uma coisa meio distante de mim, sabe? Porque, sei lá, talvez eu pensava que eu não tinha um corpo muito elástico, muito flexível pra poder dançar e tal, que sempre que eu hum. pensava em dança, eu pensava naquelas pessoas que, tem muito movimento, muita elasticidade e tal, e eu não me via nesse lugar. Só que estando dentro do Núcleo Luz, foi tão incrível, gente, essa oficina, que durou, sei lá, uns 3 meses, Caramba. com os nossos professores, e, tipo, foi uma descoberta incrível mesmo, Hum. de saber que o meu corpo é um corpo dançante também. Sim, sim. Legal. E agora é algo que eu pretendo ainda explorar, aprofundar, Hum. mas ainda na minha vida um pouco mais pra frente. Que legal. E onde que foi? Foi na Fábrica de Cultura de Jaçanã? Não, foi no Núcleo Luz. O Lá Núcleo Luz, do. ele era um projeto, né, da Fábrica de Cultura, mas ele tinha uma sede própria que funcionava ali perto da Oswald de Andrade, no Bom Retiro. Tá. Porque eu sei, eu conhecia o Núcleo Luz, só que eu achei que era na Oswald, mas não era na Oswald. Não, era um prédio nosso mesmo que ficava ali próximo, um prédio grande, bem Ah, estruturado. caramba, que chique, que pena que. Infelizmente, Alô, nós lutamos, fizemos, né, fica Núcleo Luz, fizemos o possível, mas por enquanto a gente não conseguiu, né? ah, poxa, espero que volte, né? É um projeto tão bom, Sim. tão bom. Só que agora é o seguinte, assim, podemos falar de polêmicas? Ai, eu não sei, que polêmica Porque que não, é. assim, tem assuntos polêmicos na vida de Guilherme. Ai, gente, tá bom, vamos lá. Assim, eu soube, Hum, né, que você também se transformou. Foi uma pequena uma lagarta, aham. depois entrou no casulo e saiu uma borboleta. Bem colorida. Mas você nasceu de uma família que nunca aceitaria isso. Sim, E eu falei, eu preciso saber disso, eu preciso que o mundo saiba dessa história também. aham, Então, você nasceu de uma família evangélica. sim. E aí agora, do nada, você chegou pra sua família e falou assim, eu agora sou o Ney Matogrosso. Né? Igual o filme. Eu sei que o filme ele faz isso também, Aham. assim. Então, já que
Vocês não querem que que eu seja assim aqui em casa, eu vou sair de casa. Eu não sou viado, pai. Mas o dia que eu for, o Brasil inteiro vai saber. Agora sim, agora o Brasil vai saber. Vai, fale sobre essa história. Então, eu nasci numa família evangélica, né? Então, tipo, desde quando eu tava na barriga da minha mãe, alguns dias depois que eu nasci, eu já fui apresentado na igreja. E eu cresci indo em várias igrejas e tudo mais, né? Às vezes, a maior parte da minha vida foi na igreja batista. E a minha família é muito conservadora e tudo mais. Então, eu fui uma criança que eu já sabia, né, que eu era gay, que eu sou gay, mas era algo que eu era incitado a reprimir, sabe? Era algo que não era possível pra mim, de jeito nenhum. Então eu cresci me reprimindo muito, 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 tipo, me detestando, na verdade, né? Isso é uma coisa muito delicada de se falar aqui, porque também eu sei que, tipo, milhões de pessoas LGBT também passam por isso, né? E eu fui uma delas. E aí, é... Ai, gente, desculpa. Relaxa, relaxa. Mas assim, eu comecei a sair dessa bolha quando eu tinha 20 anos, né? Foi lá em 2021. Que eu comecei a assistir séries na Netflix, assistir filmes e tal, que tinham personagens LGBT. Porque até então eu tava dentro de tantas bolhas que, tipo, na igreja é assim, você tem poucos ciclos de. Você não pode ter outros ciclos fora da igreja, né? Então, tipo, a minha vida toda girava em torno da igreja. As amizades, a rotina, tudo era principalmente na igreja. Então, quando eu comecei a acessar esses conteúdos, né, Netflix e tudo mais, e a me deparar que existiam outras pessoas como eu, né, e que essas pessoas elas sofriam opressão, essas pessoas elas eram massacradas, né, aí eu comecei a me revoltar. E eu sempre fui uma pessoa assim muito de querer protestar, sabe? Se eu tenho uma indignação dentro de mim, eu não consigo guardar ela muito tempo dentro de mim. Eu quero gritar, eu quero botar pra fora. Se eu acho que algo é injusto, eu quero falar pro mundo, eu quero protestar da maneira que eu posso. Aí eu comecei a protestar Uhum. através do meu Instagram, naquela época. E, tipo, o pessoal da igreja, eles começaram a estranhar, começaram a me mandar direct e tal. Tipo, ah, o que que tá acontecendo? Tá tudo Você não quer vir aqui bem? conversar com o pastor? É, você não quer vir conversar? Tá tudo bem? E, tipo, ao mesmo tempo que eles mandavam essas mensagens, eu continuava a minha vida normal, né? Indo pro culto e tudo mais. Só que não foi só a igreja, né? A minha família também. Uhum. As coisas começaram a pipocar tudo de uma vez, assim, na minha vida. E essa situação, ela foi se estendendo ao longo dos meses, né? Em 2022. Então, ao mesmo tempo que eu tava sofrendo uma opressão muito grande na igreja, na minha família também, eu não queria sair da igreja porque, tipo, a igreja era tudo pra mim, né? Era um dos pilares centrais ali do meu mundo naquela época. E a minha avó também, ela tinha, tipo, um amor muito grande por essa igreja. Uhum. E aí eu não queria dar essa decepção pra minha avó e tudo mais, né? Nessa época eu tava morando com a minha avó na casa dela, porque o meu avô tinha falecido há alguns meses, e aí eu fui pra casa dela pra morar com ela, pra ajudar ela e tudo mais. Minha avó já tinha 87 anos, mas muito lúcida, e eu não queria dar esse desgosto pra ela, né? De, tipo, sair da igreja. Uhum. Mas aí a minha avó acabou falecendo em julho, e a situação, ela continuou a mesma, sabe, na igreja. O pessoal continuou me mandando mensagem, mas mais do que isso, eles foram além, sabe? Uhum. Teve uma vez, eu vou contar aqui pela primeira vez, nunca contei essa Babado, história hein? pra Babado. ninguém, mas algo muito forte, gente. É, teve uma vez que terminou o culto de manhã, no domingo, e me chamaram, falando: ah, você não pode vir aqui um pouquinho? Aí quando eu voltei pra dentro do templo, né, o templo já tava todo fechado, que as pessoas já tinham ido embora, e tipo, estavam ali postas toda a diretoria da igreja, né? Porque na igreja batista é assim, tem os cargos, né, que são eleitos, então tem um sistema que funciona com assembleia, tem uma certa democracia dentro da igreja. E aí estavam ali as pessoas e tal, umas 7 pessoas da diretoria, incluindo o presidente, que é o pastor. E foi uma coisa muito bizarra pra mim, Renato. Foi muito bizarro porque parecia literalmente uma cena de julgamento, um tribunal mesmo. Porque essas pessoas elas estavam nos bancos de madeira assim sentadas na minha frente, o pastor estava numa cadeira aqui do lado assim,
e eles me colocaram sentado numa cadeira aqui, como se fosse um Um tribunal, banco né, dos cara? réus, assim. E ali eles, tipo, me pegaram de surpresa total e começaram a me inquirir ali, sabe? Eu chamo aquilo de inquisição mesmo, porque eles começaram a fazer perguntas e eles queriam de todo jeito que eu falasse. Ai, tipo, a gente ouviu falar por aí e tal, o pessoal tem comentado que você tem defendido certas coisas, que você tem falado de pessoas gays e tudo mais. E eles queriam que eu confessasse, que eu falasse de qualquer maneira se eu era gay ou não. Essa era a grande questão ali pra eles. E aí, tipo, eu fiquei muito perplexo. E naquela época tinha uma pessoa da diretoria, que era uma mulher, que ela era muito importante assim na minha vida, né? Eu tinha ela como uma figura materna mesmo. E naquela época ela não tava nesse dia, né, nessa reunião. Hum, Acho que eles não chamaram ela de propósito porque ela seria ali a única pessoa que me defenderia. hum, E como ela não estava presente, né, inclusive ela é advogada, uhum. aí eu falei pra eles, ó, como isso daqui tá parecendo um julgamento e eu não tenho um advogado, então eu vou me reservar o direito constitucional de ficar calado. Não vou responder nada que vocês querem saber. Aí eu, tipo, saí de lá. Antes de sair, eu só entreguei algumas atas, porque no ano anterior eu tinha chegado a fazer parte da diretoria da igreja. Eu Caramba. tinha sido eleito para ser o terceiro cargo maior da igreja, Uhum. que era primeiro secretário. Então, tipo, eu exercia cargo dentro da igreja também e tal. E aí eu tive que entregar as atas que eu tinha, né? Porque até então eu ia ler na próxima assembleia e ali ia finalizar o meu mandato. Só que eu tive que entregar porque eles acharam melhor que eu não lesse nem as atas na próxima assembleia, né? Nossa, cara, que Então, ridículo. depois disso a situação ficou tipo muito insustentável pra mim. Eu já tinha perdido a minha avó também. E aí, em setembro, né, coincidentemente no dia 11 de setembro, eu escrevo uma carta falando pra eles, ó, eu, Guilherme Stigliano, peço pra sair do hall de membros da igreja. E ali finaliza. Eu entreguei essa Hum. carta pro pastor. Eu lembro que nesse dia eu entrei na sala do pastor e tal, ele fez uma oração por mim, Ah, como de praxe, né? Recebeu minha carta, fez uma oração por mim, e eu saí de lá assim completamente perplexo, choroso assim, porque ali tinha tipo acabado uma etapa muito importante da minha vida, uhum. 20 anos na igreja. E eu fui expulso, porque por mais que eu tenha escrito uma carta, eu fui levado a me retirar da igreja, Uhum. né? Eu fui expulso da Você foi igreja. forçado a chegar até esse ponto, né? Exatamente. Caraca, cara, que pesado. Assim, eu nasci em igreja evangélica, minha mãe, desde pequeno, me levava, e eu só quero deixar bem claro aqui pra todo mundo, assim, não se sintam ofendidos quando a gente fala mal ou quando a gente tá falando essa história dele, Uhum. porque é uma coisa que acontece. É uma coisa que a gente não está atacando, ah, vocês são horríveis e tal. Existem pessoas boas, existem pessoas legais, existem pastores, pastoras, existem pessoas muito boas, só que existe um preconceito muito forte lá dentro com tudo que não é lá de dentro. Então, Sim. quando eu entrei, comecei a estudar música, eu fui fazer parte da bandinha da igreja, era um teclado e um cara da percussão. E aí Uhum. a mulher do teclado, ela começou a me ensinar algumas coisas, e aí eu falei, olha que essa música que eu tô pegando. Eu tava pegando no contrabaixo, Bruno e Marrone. Olha que legal. Dum, 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 dum. Eu falei, ó, que legal. Ela, não pode tocar essas músicas. Essa música é música do mundo. Eu Uhum. falei, mas é uma música do Bruno e Marrone. Tipo, se eu guardo, eu não sou vagabundo. Não pode. Tá, Sim. tá bom. E é isso, assim, fui igreja evangélica, fui de igreja católica. Uhum. Hoje eu vou lá, bato meu tambor. Mas por quê? Porque é a religião onde aceita todo mundo, onde a gente consegue Sim. fugir e se sentir aceito, respeitar a nossa ancestralidade e tudo mais. Mas você vê, assim, é uma história muito forte, muito pesada e que Uhum. não é a primeira e única vez que acontece. Sim. E, tipo, na época eles me pegaram totalmente desprevenido. Eu era uma pessoa outra, né? Que não é essa pessoa que está falando com Hum, vocês aqui, porque todas essas situações me fizeram ficar ainda mais forte, né? hum, Mas, tipo, eu já era uma pessoa muito fragilizada, uhum, né? Porque eu perdi a minha mãe quando eu tinha 16 anos, em 2018. Depois eu perdi a minha outra avó. Aí no ano anterior eu já tinha perdido meu avô. hum. E aí, tipo, eu fui perdendo pessoas que eram fundamentais na minha vida. Por fim, nesse mesmo ano, perdi a minha outra avó também, que, tipo, finalizou ali as Nossa. minhas perdas.
E mesmo assim, eles não tiveram nenhum tipo de misericórdia de mim, nenhum tipo de cuidado, nada, sabe? E hoje em dia eu tenho uma outra visão, assim, de tipo, eu sou um ativista mesmo contra Uhum. tudo isso, sabe? Porque naquele ano eu cheguei a tomar atitudes extremas também na minha vida, sabe? Por conta de tudo isso. E eu poderia ter sido mais uma dessas pessoas LGBT que tiram a própria vida, Sim. sabe? Depois de ter passado por tanta situação assim. E eu tenho certeza que se eu tivesse tirado a minha própria vida naquele ano, ainda essas mesmas pessoas iam fazer pra mim um velório evangélico, Uhum. iam cantar louvores, do jeito que todo mundo sabe, né? Quem é evangélico sabe como que é. Uhum. E eu tenho certeza que ainda iam vir comentários do tipo: ai, ele tirou a própria vida, ele foi pro inferno, É, exatamente. sabe? É, foi o diabo que passou no corpo É, foi o dele, diabo que deu fez a essas cabeça ideias. dele, ele foi pro mundo, e aí ele fez isso, sabe? Então são pessoas que não têm misericórdia nenhuma, sabe? Uhum. Eles fazem isso, eles fizeram isso no passado, eles continuam fazendo isso, e tipo, eu, de alguma maneira, sobrevivi a tudo isso, sozinho, porque o meu mundo desabou, literalmente, todo mundo como eu conhecia naquela época desabou, porque a minha família, eu perdi o contato com eles, né? O resto que tinha sobrado da minha família, eu tive que me desligar deles, porque eles acabaram com o meu psicológico também, Uhum. eles acabaram com a minha vida. A igreja também, perdi, tipo, e foi uma contradição muito grande, porque é a é Deus misturado com a fé, misturado com a igreja, então, tipo, ao mesmo tempo que eu perdi o convívio com a igreja, eu não sabia mais como que era a minha religiosidade, a minha questão com a minha própria fé, Uhum. porque a minha fé, ela tava na igreja, sabe? Ela tava ali, era tudo uma coisa só. Então, quando esse chão é arrancado de mim, eu fico meio desnorteado, Uhum. tipo, ok, E agora eu vou fazer o eu quê? vou fazer o quê? É. Eu continuo crendo nesse Deus, mas esse Deus que eles acreditam não é o mesmo Deus que eu acredito, Uhum. porque, sabe, o Deus que eu acredito me deu força para sobreviver a eles, Uhum. inclusive. Então, eu continuei mantendo a minha religiosidade, a minha própria fé no meu Deus. Mas, tipo, hoje eu vejo que é o Deus que eu tenho pra minha vida, que não é o mesmo Deus deles. Uhum. Porque o Deus deles é um Deus do ódio. E o meu Deus é um Deus de amor. O meu Deus é um Deus que acolhe pessoas LGBT, Uhum. sabe? É um Deus que tá entre nós. Ele não tá acima de nós, ele tá entre nós. E é isso. Uhum. Essa é a minha relação hoje com a religiosidade, né? Uhum. Inclusive, já entrando nesse tema também. Hoje em dia, tipo, eu tive uma desconstrução muito rápida, na Uhum. verdade, né? Várias coisas conservadoras e tal de mim, consegui tirar imediatamente. Acredito que até essa aversão, esse trauma que eu peguei com a igreja, me fez ter uma aversão a tudo aquilo que eles diziam que era o certo, a tudo aquilo que eles me fizeram acreditar que era o certo a minha vida toda, Uhum. sabe? E que não é realmente o certo, é o certo pra eles. Mas, tipo, é uma visão de ódio, uma visão odienta, é uma visão muitas vezes fascista, sabe? E eu me desconstruí de tudo isso, inclusive me permitindo acreditar em ter outras fés, acreditar em outras forças, acreditar em que nós estamos cercados de forças. E, tipo, também, quem não tem nenhuma fé, também tá tudo bem, É. sabe? E é isso. Bom, toma sua água, relaxa um pouquinho, calma, fica tranquilo, que a gente não tem tempo ainda de conversar um pouquinho. Mas é isso, a gente respeita todo mundo, Uhum. a gente tem também os nossos pensamentos, e aqui é um lugar livre para a gente poder falar e expor o que a gente quiser. A gente pode falar palavrão, a gente pode falar sobre religião, pode falar de política. Inclusive, assim, o seu trabalho, como a gente fala assim, você deu um ótimo trabalho de ativista em pró da Da comunidade comunidade LGBT. LGBT. Uhum. É, só que antes da gente falar disso, a gente já pode puxar um gancho, porque eu quero falar do seu trabalho de como Uhum. ativista, mas eu quero falar assim: três perguntas pra gente responder tudo de uma vez, eu vou ficar aqui só assistindo. Tá bom. Como você conheceu o PJMC? Qual é o equipamento que você atua? E assim, como é que tá sendo pra você até aqui? Tá. Eu conheci o PJMC em 2023, enquanto eu ainda fazia o curso de teatro no Senac. A gente começou a fazer visitas a alguns teatros e tudo mais. E aí eu conheci o Teatro Alfredo Mesquita, que é um teatro da prefeitura que fica ali em Santana, um teatro maravilhoso.
E eu, quando conheço algum equipamento público, eu sou muito de continuar frequentando, sabe? Porque a minha vida, ela sempre girou em torno de políticas públicas, sabe? Eu sou uma pessoa da periferia, minha família sempre foi uma família muito pobre. Então, tipo, as políticas públicas, elas estiveram presentes na minha vida inteira. Então, eu conheci o teatro, foi através de uma oficina no Casarão da Vila Guilherme, que é um equipamento público. Aí eu passei a frequentar o Teatro Alfredo Mesquita. E aí eu perguntei lá pro diretor, pro Newton Bicudo, como que eu fazia para trabalhar lá com eles. E foi ele que me apresentou o PJMC. Ele me falou que os jovens que trabalhavam lá eram jovens monitores e que era um edital e tudo mais. E aí eu esperei abrir esse edital. Eu fiquei meses esperando abrir. Quando abriu em 2024, eu já tava, tipo, super empolgado. Participei de todas as etapas do processo seletivo. E era algo que eu queria. Eu queria muito entrar no PJMC. Então eu me dediquei muito. E quando eu entrei, eu fui tipo o terceiro melhor na minha microrregião, né? Caraca, O que terceiro legal. melhor ranqueado. E eu fui direcionado a atuar na biblioteca Silvertoff, que é uma biblioteca que fica dentro da subprefeitura do Tucuruvi, né? Uma biblioteca muito bonita. Para que eu quero te cortar, calma, calma. Não Tudo sei. bem. Eu falei que ia ficar assistindo, mas eu não aguento. Também queria te falar que o Alfredo Mesquita foi assim o segundo teatro que eu conheci, já velho, já grande. E na época que eu conheci foi em 2012, Uhum, 2011, alguma coisa assim. Eu assisti Boêmios de Adoniran, que foi um musical lindo, maravilhoso. Saí de lá deslumbrado, depois eu conheci o Nelson Rodrigues, me apaixonei pelas peças do Nelson Rodrigues, lá uhum. mesmo. E aí, depois de anos, volto lá para participar das formações do PJMC, volto lá para poder conhecer o Newton e trouxe o Newton aqui para o Pod Jovem. Foi uma conversa incrível também, que assim, é Aham. um mestre dos magos, que Inclusive, um abraço pra você, Newton, se você estiver assistindo a gente, porque graças a você também eu tô aqui hoje, né, como um jovem monitor cultural. exatamente. Um abraço, Newton, e aos jovens monitores do Newton também, que são incríveis lá. Sim, Beijo, Rafa, meu parceiro, tamo junto, é nóis. Seguinte, e aí você foi pra Silvertoff, foi. que fica dentro da subprefeitura do Tucuruvi. Aham. E aí, como é que é lá? Então, é uma biblioteca bastante aconchegante, né? Ela é uma biblioteca plana, não tem outros andares e tal. Tem as nossas programações, né? Posso falar um pouquinho da nossa Claro, claro, programação? de boa. Toda quarta, por exemplo, a gente tem oficina de yoga, que é com a nossa outra jovem Hum. monitora, a Clara, Beijo, que Clara. inclusive já esteve aqui também, Já ela né? foi a minha segunda convidada do Pod Jovem. Aham, é a minha jovem monitora continuista. Aí toda quinta tem o grupo das idosas também. E lá Legal. o nosso público é principalmente essas idosas, que tipo é um grupo muito grande que já tá na biblioteca há muitos anos. E também o nosso público é das crianças, que do lado da subprefeitura tem uma escola de ensino fundamental. Uhum. Então essas crianças, antes de ir para a aula, ou então às vezes quando elas estão saindo da escola, elas sempre passam na biblioteca. E a biblioteca fica lotada de criança e é muito bonito. Que Então é legal. basicamente essa nossa rotina, né? Uhum. Toda sexta a gente tem vocacional de literatura com a Jade. Todo sábado a gente tem o Piapi Uhum. também, que é para primeira infância. E eu tô gostando muito de estar lá na biblioteca. Eu, na verdade, me encontrei ali. Uhum. Porque a minha primeira opção, na verdade, a biblioteca foi a minha terceira opção, né? Caramba. Eu coloquei primeiro o Casarão, Uhum. o Alfredo Mesquita e depois a biblioteca, Uhum. que eram três equipamentos próximos de mim com que eu tinha uma familiaridade maior. Uhum. Mas a biblioteca eu tinha menos familiaridade, porque eu não tinha ido tantas vezes lá, na Uhum. Silvertoff. Mas depois que eu entrei lá, eu fui imediatamente acolhido pela equipe, pelas pessoas que trabalham ali. E é um ambiente de trabalho, assim, é um ambiente de atuação com muito carinho, sabe? Com Uhum. muito afeto. Tudo que a gente faz ali, a gente faz de coração, sabe? Porque é ali entre nós mesmo e a gente luta pra continuar aquele lugar funcionando pro público. Ah, e a Domitila e a Luísa, A Ana Ana Luísa, Luísa, né? A a Domi, Domi. minha chefe, que é a nossa Sim. gestora lá da biblioteca. Ana Luísa é outra Uhum. bibliotecária Uhum. também. A Ana Paula, que é a moça que cuida da limpeza, Uhum. né? Mas, tipo, é a nossa grande diva Uhum. lá. Inclusive, um beijo pra você, Ana Paula. Com Um certeza você vai beijo, assistir beijo a isso todos também. vocês lá. Só Aham, trabalho maravilhoso de vocês sim, lá. A biblioteca super organizada, com várias atividades. E é isso, assim, é muito bom ter esse público diário, esse público fixo que está sim. sempre por lá. E eu soube também
Eu gosto de fazer essas coisas. Eu soube que você entrou lá e já querendo mudar tudo também. Você querendo Ai, bagunçar aquele lugar. foi. Porque assim, a gente tem esse estigma que biblioteca é um lugar calmo, um lugar tranquilo, que não tem que fazer silêncio. Só que quando a gente começa a atuar como jovem monitor dentro dessas bibliotecas, a gente vê que não é assim. Uhum. A gente vê que vai ter uma oficina, que vai ter gente cantando, gente dançando, vai ter um monte de coisa. É raro a gente ter um dia todo de silêncio e paz. Sim, Mas você chegou lá também querendo tirar todo esse silêncio e paz, querendo fazer um foi. militar não, como é que chama? Uma Fazer um revolução. ativismo assim, um Aham. ativismo muito louco. Como é que foi isso? Então, antes de eu começar a minha atuação na biblioteca, né, antes do meu primeiro dia, eu já tinha uma lista com muitas ideias, tipo, dezenas de ideias. Hum, Porque a partir do momento que eu recebi o e-mail do Jovem Monitor falando que eu ia para a biblioteca hum, Silvertoff, meu cérebro começou a maquinar várias ideias e tal. Ai, o que que eu posso fazer quando eu chegar lá e tudo hum, mais? E eu fui anotando isso num bloco de notas no celular. Então, quando eu cheguei lá, eu já tinha várias coisas, como eu já conhecia o espaço, o equipamento, já tinha várias coisas na minha cabeça. Só que eu também já tinha na minha cabeça também que eu precisaria conhecer o povo do local, hum. né? Que foi uma das primeiras formações que a gente recebeu no PJMC, que falaram pra gente conhecer primeiro o local que a gente está indo, né? Porque o local que a gente está indo já tem as suas próprias tradições, o seu próprio jeito de fazer as coisas, o público, né? Então é respeitar o que já existe, o trabalho que foi feito pelas pessoas que estão ali e pelas pessoas que vieram antes de você, mas ao mesmo tempo se você tiver a criatividade, tiver projetos e tal, e o equipamento acolher as suas ideias, então você vai ser muito feliz no que você está fazendo. E é o meu caso, porque lá na biblioteca as pessoas acolhem muito bem as minhas ideias, Ah, né? que ótimo. É, eu entrei em janeiro, né? No dia 21 de janeiro lá. Já na minha primeira semana, eu já queria fazer a semana da visibilidade trans, Olha. janeiro é o mês da visibilidade trans. E aí a gente já fez uma exposição e tal. Poucos dias que eu estava lá, a gente fez uma exposição. E foi ali que começou o meu ativismo LGBT na biblioteca, Dentro do PJC. dentro do PJMC. Uhum. Caramba, cara, que legal, que legal. E aí, como que funciona? Eu vi lá que você tem um cartaz e você coloca um artista ou alguma pessoa, e aquilo ali é semanal, mensal, como é que funciona? Então, você está falando da nossa seção LGBT, né? Isso. A Semana da Visibilidade Trans foi, tipo, o meu primeiro ato em prol da comunidade LGBT naquele espaço. Só que o grande objetivo que me norteia é tornar a nossa biblioteca um espaço mais acolhedor e mais seguro para a nossa comunidade, né? Criar programações para a nossa comunidade. Então, eu tive esse primeiro ato, né? É, essa primeira ação para as pessoas trans. Mas alguns meses depois, eu consegui implementar outra coisa que era um sonho meu também, que era criar a primeira sessão LGBT numa biblioteca ali da nossa região, na Zona Norte. E a gente criou. A gente montou um cubo temático, né, que a princípio tinham fotos e tal de pessoas que eram muito, muito históricas para a comunidade LGBT, e também as divas pop, as celebridades. E aí tem alguns elementos que compõem, né, a nossa sessão, que é a personalidade da semana, que aí toda semana a gente faz uma homenagem para alguma dessas pessoas que estão nas fotos. O baldezinho que tem frases dos livros, né? Olha, legal. Ali embaixo também tem os livros LGBT que a gente reuniu todos, né? Que ficavam em outras sessões separadas. A gente reuniu e trouxe tudo para o mesmo espaço, né? Para o nosso cubo. Tem também os marca-páginas que eu mesmo faço, né? Olha que A legal. gente faz e tal. Eu fiz no Canva, marcar páginas personalizadas dos livros, inclusive, que temos lá na nossa sessão. E, e a indicação de leitura também, toda semana, a gente deixa em destaque algum desses livros, né? E a gente recomenda também no nosso Instagram também. E a nossa última novidade que teve dessa Hum, sessão foi que a gente conseguiu abrir uma aba no sistema nosso das bibliotecas, né? Para cadastrar esses livros como LGBT. nossa, cara, que Isso legal. é, tipo, muito revolucionário, Sim, sim. sabe? Tipo, já é revolucionário você ter um espaço, uma seção LGBT com uma bandeira LGBT dentro da biblioteca, porque as pessoas olham de longe e já sabem do que se trata, Sim. né? Olha de longe aquela bandeira arco-íris, já sabe que ali tem um local seguro para elas.
E ainda agora a gente trouxe mais uma inovação, que agora esses livros eles têm uma categoria própria para eles. Livros que antes ficavam na seção do amor, na seção de romance, de literatura brasileira, agora eles são livros da seção LGBT. Nossa, conseguimos Conseguimos! aí. Estamos avançando e a gente não vai parar não, viu, gente? Ó, tem muita coisa vindo aí também. Os Exato. cartazes que a gente colocou, destacando mesmo que a gente não aceita que pessoas sejam discriminadas na biblioteca, que racismo, LGBTfobia, machismo é crime, Uhum. né? Também os últimos cartazes que a gente colocou anunciando que é possível você se cadastrar como pessoa não binária na biblioteca, né? Quando você vai criar sua carteirinha, no nosso cadastro ele não tem apenas gênero masculino e feminino, ele tem pessoa não binária também. Que legal. E acho que é muito importante as pessoas saberem disso, né? Uhum. Porque não é todo equipamento público. Aliás, eu acho que a maioria dos equipamentos públicos, infelizmente, não tem, né, essa opção para as pessoas se cadastrarem a própria identidade como elas são. E é algo que a gente agora está dando publicidade também para a galera, E precisa. para que as pessoas trans também se sintam mais acolhidas dentro da nossa biblioteca. Exatamente. Precisa, né? Precisa dessa divulgação, porque se as pessoas não sabem, elas não vão fazer, não vão atrás. Sim. Quando eu tava lá na biblioteca José Mauro. E por que você não foi pra José Mauro? Você fica do lado da sua casa. Então, você acredita? Corta isso aqui, corta isso aqui. Inclusive, um beijo pra minha amiga Giovana, que tá na José Mauro, já me monitora de lá. Você acredita que até hoje eu não conheço a biblioteca José Mauro? E, tipo, Deus do céu, eu moro cara. pertinho, dava pra ir andando Você da mora minha ali casa. na Itamonte? Não, eu moro perto do Bergamini, ali na Rolando de Garros. Então, e você não conhece? Não Ela fica, conheço. tipo, da Roland Garros daqui, a biblioteca fica do lado. Você acredita? Nossa, Eu cara. nunca tinha visto essa Que biblioteca. absurdo. Aí eu acabei colocando a Silvertoff, que era uma biblioteca que eu já conhecia. Nossa, não. Mas eu acho que tinha que Deveria. acontecer assim. É. Porque eu tô movimentando lá na Silvertoff. Uhum. Inclusive, como eu disse que a gente não vai parar, né? A gente vai continuar com várias ações para a comunidade LGBT, porque o objetivo é, tipo, ampliar isso muito mais. Na próxima terça-feira, né? A partir do dia de hoje que a gente tá gravando aqui. Mas esse evento vai acontecer no dia 10 de junho. Vai ser um evento que eu tô organizando, junto com outros jovens monitores, voltado para o mês do orgulho, né? Vai ter várias coisas lá, vários serviços gratuitos. O pessoal do Sai Santana, que a gente conseguiu fazer uma parceria. Olha que legal. Eles vão vir com um caminhãozinho deles para fazer testagem, distribuição de insumos, aconselhamento. Também conseguimos uma parceria com a unidade móvel do Centro de Referência LGBT da Zona Norte. Legal. E eles também vão vir com a van deles para fazer aconselhamento, assessoria e tal. Eles vão estar presentes. E a gente vai estar fazendo distribuição de livros, de marcar página, divulgando cursos gratuitos também. Então vai ser um dia muito especial. É um evento voltado principalmente para a comunidade LGBT, para a gente celebrar as nossas existências, porque eu acho que é muito importante, né? O orgulho é sobre isso. O orgulho, ele é o contrário de vergonha. Porque a vida toda a gente foi ensinado a se reprimir, a não ser quem a gente é. A gente foi ensinado a vida toda que ser o que a gente é feio. Então a gente tem essa virada de chave e o orgulho é justamente isso, é um ato político. Não é orgulho de qualquer coisa, sabe? É orgulho de você ser quem você é. É você mostrar pro mundo, eu sou um viado. Eu sou um viado e eu tenho orgulho disso. Tá bem grandão lá estampado no meu Instagram. Porque por muito tempo, nem dentro da minha própria cabeça, eu conseguia dizer a palavra gay. Sabe? Tamanha lavagem cerebral que é feita na nossa cabeça. Sim. Então, eu falo aqui a importância do orgulho. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa comunidade forte, dessa comunidade pulsante, ativista, que já conquistou muitos, muitos, muitos direitos mundo afora. E a gente vai continuar avançando aonde a gente estiver. É isso. Arrasou. Orgulho! Arrasou. Orgulho! Orgulho, é isso aí. Eu queria até comentar uma coisa com você que é muito importante pra mim, por isso que eu quero muito comentar, que é isso, assim, eu sou ator, não sou formado em nada, mas sou ator, e aí, desde criança também, desde a escola, pô, sou cantor, sou ator, isso e aquilo. Ah, você é mal viado. Eu ouvia brincadeiras essas. Sim. Bullying, brincadeiras e tudo mais, e aí, quando eu falei assim, tá, qual o problema? E se eu for? Qual que é o problema? Sim. E assim, quando eu comecei a responder isso para as pessoas ficavam sem argumento e ficava,
tem problema nenhum. E aí? Exato. Não tem problema. Então, assim, é muito importante todo o trabalho que você vem fazendo. Uhum. O trabalho de ativismo é isso, é você ser ativo e você mostrar para as pessoas que você está apenas sendo você e que as pessoas podem ser quem elas Sim. quiserem. Então, mas muito feliz pelo seu trabalho, parabéns. Obrigado, Renato. Continue muito sendo assim. Antes de mais nada, agradeço demais a sua presença, que agora eu quero ir pro meu bate-bola. Eu que Mas agradeço, assim, a gente tô falou da feliz. Cifortoff e não deixamos as redes sociais da Cifortoff. É @biblioteca Silvia. Silvia se escreve com Y, Silvia. Ortoff é com THOF. Vamos deixar aí também na descrição, vamos deixar aqui Uhum. no texto aparecendo. O que eu ia falar pra você também, no meu tempo lá na José Mauro, a gente teve oficinas sobre Braille. E Uhum. nós temos uma seção de livros em Braille, que eu acredito que lá na Silvertop também tenha. Então, assim, é muito importante a gente começar a divulgar isso também. Na época que eu fui, eu tentei Sim. divulgar isso. Só Uhum. que, assim, na época que eu tava, depois de um tempo foi eleições, a gente ficou sem redes sociais. Aham. Por 6, 7 meses a gente ficou sem redes sociais. E aí eu não consegui divulgar muito isso, mas as pessoas não sabem que tem. Se elas soubessem, Sim. elas iriam lá e pegariam os livros para poder ler. Então, na nossa biblioteca tem uma seção de audiolivros, né, que é voltada Legal. para inclusão. E a gente vai começar a divulgar mais isso Isso é realmente, muito bom. porque as pessoas precisam saber, né? Também tem aquele óculos, que é uma tecnologia, chama Orcam My Eye, que é um óculos que ele ajuda você a ler o que está escrito no livro, né? Ele traduz as palavras em forma de áudio, Olha que né? foda, É cara. um recurso acessível que tem na biblioteca, mas as pessoas acabam não sabendo Não muitas sabem. vezes. Porque tem muitas pessoas que ainda não sabem ler, ou tem Sim, pouca visão. pouca leitura, pouca visão, Sim. e chegam lá, colocam o O óculos e, sim. porra, conseguem ler. Uhum. Agora vamos lá, vamos pro nosso bate-bola. Aí, vamos. Vamos, por favor. Vamos. Seguinte, eu quero que você indique pra nós, telespecs, um livro bacana. Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Esse é o meu livro preferido do mundo todo, gente. Tem um breve parêntese que eu vou fazer, que eu esqueci de falar quando eu tava contando a minha relação com a igreja. Naquele ano, o que me fez sobreviver a tudo isso que eu passei, aquele ano de 2022, que foi um ano terrível na minha vida, foram principalmente os livros, né? Os livros foi a minha primeira referência LGBT que eu tive. A primeira leitura que eu tive foi o Heartstopper. E a partir do Heartstopper, eu lembro que eu chorava, que eu lia numa padaria, e eu começava a chorar cada vez que eu abria o Heartstopper e via, porque eu nunca tinha visto pessoas como eu representadas num livro ou numa série. E aí eu li e, fui engolindo as leituras, sabe? Fui lendo um atrás do outro, até chegar no Aristóteles e Dante, que é o meu livro preferido. É um livro muito bonito, né? De dois jovens também. O livro se passa na década de 80, e aí tem toda a questão da autodescoberta entre os dois. É um livro muito interessante, leiam. Inclusive agora já tem até o filme, tá no Prime. Oh, legal. Deixa depois aí também pra gente na descrição. Sim. Vamos lá. Um livro já foi, agora uma música. Uma música. Olha, tem muitas músicas que eu poderia falar. Assim, eu quero pontuar também que a música foi uma das coisas também que me ajudou a sobreviver todo esse tempo. Eu tenho algumas divas, na verdade, são a Elis Regina, a Elza Soares, a Anitta, né, a Gal Costa. São as minhas divas, assim, da música. E já que eu tô falando da época, né, dessa época que eu passei também em 2022, uma música que era muito frequente na minha vida era Agnus Sei, que é uma música do João Bosco, né, que ficou famosa na interpretação da Elis Regina. Legal, legal. E, era uma música que me representava, assim, totalmente, sabe? Dentro de mim. Por isso que essa minha relação com a Elis é tão próxima, é tão forte, porque parece que eu me sinto representado, eu me vejo nas letras que ela canta, sabe? E é uma música que, por mais que sejam artifícios para falar da época da ditadura, tudo bem, tudo mais, mas aquilo que ela tá descrevendo na música, né? Essa relação com o poder religioso e tudo mais, é algo que me representava naquela época. Muito bom, Elis Regina. Elis Não, e você Regina. falou ótimos nomes também, a Gal Costa, fanzaço. Ai, eu amo a minha Pô, Gal. morreu tão nova. Sim. Caraca, velho, fiquei tão triste. Pelo menos Maria Bethânia, o Gil e o Caetano estão aí ainda. Tão com a Sim, gente. Milton também. Sim, nossa. Eles não aguentam mais cantar, mas eles Sim. estão vivos ainda com a gente. Vamos lá, um Sim. filme bacana. Um filme bacana.
Ai, gente, agora na cabeça não tá vindo nenhum. Assim, teve um que você foi assistir ao Calma. Lido outro dia. Sim, eu vou falar desse. O Homem com H. Que também. Ai, gente, que filme ótimo. lindo. Maravilhoso, Juro. Você cara. acredita que eu assisti 3 vezes esse filme? Caramba, cara, que Aham. legal. Foi, gente. Então, se você não assistiu ainda o filme do Ney, Homem com H, vá assistir, gente. Esmir Filho, diretor fantástico. Jesuíta Barbosa também fez o Ney ali, ó. Próprio Ney Mato Grosso ali, gente. Inclusive, um beijo, Ney Mato Grosso, que abriu tantos caminhos aí pra gente. Ai, meu Ney, adoro ele, gente. Ótimo, nem Mato Grosso. Falamos de música, livro, filme. Agora eu quero saber uma referência bacana pra você. Olha, depende do que você quer saber. Se for sobre de atuação, eu tenho as minhas referências, inclusive eu vou deixar aqui, eu vou citar mesmo, porque as novelas mexicanas, elas foram fundamentais na minha vida. Para muitos gays e tudo mais, para pessoas da comunidade, às vezes, aliás, as divas pop são a Madonna, são a Lady Gaga. Só que nessa época, na época que eu era criança, eu nem conhecia essas divas, né? Então as minhas divas eram as vilãs das novelas. Então a Rubi, a Paola Bratti da Usurpadora, mas principalmente tem uma vilã que ela é a mãe de todas as vilãs, que é a Dona Catalina Krill, que é da novela Cuna de Lobos, é uma novela mexicana dos anos 80, e tipo, era uma novela meio terror, assim, que fez muito sucesso na época. Então essas são as minhas grandes divas. Agora também, recentemente, da TV Record, inclusive, Meu tem Deus. uma. Ai, pois é. Jezabel! Gente, Jezabel, me identifico muito com ela. Adoro a Jezabel, gente. Muito bom. Suas Essas são as referências, minhas suas divas, as divas. minhas referências. Elas me dão força pra ser quem eu sou, sabe? Esse empoderamento, essa coragem. Porque pra gente sair de casa todo dia, a gente tem que se vestir de uma coragem muito grande pra você ser realmente quem você é, pra você andar do jeito que você quiser andar, pra você usar os acessórios que você quiser usar, mesmo as pessoas te olhando torto, mesmo as pessoas te olhando com ódio, mas você tem que ter muita coragem, muita força por dentro, muita segurança de si, pra que você seja quem você é. E essas divas, essas vilãs das novelas, elas me dão essa coragem, essa fortaleza, sabe? É Arrasou, isso. olha. Mais uma vez. Agora é o seguinte, a nossa última pergunta é o seguinte: o que é arte pra você? Ai, que pergunta difícil, Renato. Ai, gente, só pergunta difícil Só aqui. isso. Olha, a arte é um objeto, não é um objeto, é tipo um meio de transformação. É um meio de transformação política, social, é um meio de expressão, de você expressar aquilo que você pensa, aquilo que você é. Então, para mim, a arte é instrumento, a arte é transformação. A arte, na minha vida, ela tá em tudo, sabe? Ela tá em mim, ela tá em todo lugar da minha vida. Tudo que eu faço na minha rotina tem a ver com arte, sabe? Então, a arte, para mim, é tudo. E é um meio de transformação maravilhoso que tem transformado as civilizações, os países e os indivíduos durante toda a humanidade. É isso aí, arrasou, arrasou. A arte, como você falou, assim, eu quero deixar um recado quando a gente tem tempo ainda. A arte é política e, assim, gente, sem anistia. Sempre, Sem assim, sem anistia, anistia. sem anistia. Não merecem anistias, tá? Ó, Não é cadeia, só ó. pipoqueiro, não. É É. todo mundo lá sem anistia, por favor. É isso. Agora a gente pode falar de política, então vamos falar. Tá, sem anistia. Gui, então foi um prazer receber você aqui. Ai, prazer foi Tá todo bom, meu, muito Renato. obrigado Ai, gente, eu fiquei olhando tanto mesmo. pra essa câmera, esqueci que tinha uma outra câmera. É, não, esqueceu de olhar pra mim, esqueceu de olhar. Olha, mas tudo bem, tá Ai, eu tô olhando pra ótimo. tudo, ó. Pode É olhar. igual aquela vez que a Anitta foi na Ana Maria Braga, que ela tava perdida assim. Ela fala, eu não sei pra quem eu olho. Aí a Ana Maria Braga deu aquele fecho, né? Você olhando pra mim, você tá olhando pra todo mundo. Arrasou. Ó, até bati aqui agora. Pode ficar à vontade. É isso, assim, muito obrigado pela sua presença, foi incrível. Se tivesse mais 3 horas aqui, a gente conseguia conversar mais 3 horas. Foi maravilhoso, então muito obrigado. Vamos lá, as redes sociais da biblioteca a gente já deixou, falta a sua. A minha, gente, me sigam, por favor. É Gui Stigliano. Gui, acho que tem um underline Não, no eu meio vou deixar um também. também, ó. Tá até Ai, aqui, vai ó. aparecer, ó. Olha aqui, ó. Ai, gente, olha aí. Inclusive, essa foto foi no programa, no Jovem Monitor. Eu amo meu Jovem Monitor. Um beijo, PJMC. Uhul. Obrigado, Renato, por ter me É nóis, convidado. querido, tamo Ai, tô tão junto. feliz de estar aqui. Obrigado a toda a equipe que tá aqui por trás das Isso, câmeras valeu, também, Henrique, que tamo proporcionaram a gente estar aqui nesse momento.
É isso aí. Obrigado a vocês por terem assistido até aqui. Muito, muito, muito obrigado. Valeu, gente. É isso mesmo aqui, ó. Câmera aberta. Pra Então, vocês. muito obrigado ao técnico que está aqui com a gente hoje, que é o Henrique. Salve, Henrique. Obrigado, Salve, Henrique. PC. Salve, SampaCast. Realplay. Salve, Realplay. Todo mundo aí que faz isso aqui ser possível. Gente, estamos num estúdio gratuito, onde qualquer pessoa pode chegar, reservar o seu horário, gravar o seu episódio e sair daqui com o episódio no pendrive, no bolso. E assim, já vem cortado. Essas câmeras aqui olhando pra gente, Gente, os um caras já equipamento vai ali incrível, né, apertando, Renato? cara, é maravilhoso. Gente, muito obrigado por ter acompanhado aqui. Não esquece de se inscrever onde você estiver assistindo, seja no Spotify, no Deezer, na Amazon Music, YouTube. Escreve aí, curte, compartilha. Gostou? Compartilha pros amigos. Não gostou? Pros inimigos. Mas assim, leva a palavra do Pod Jovem pra todo mundo, beleza? Ai, Renato, a gente pode terminar falando uma coisa? Pode. Viva as gays! Gay, 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 gay! Valeu. Viva o orgulho! Obrigado! Fui.